passa errado. Então... Irmão, por que você não começa? É um prazer ter você. Você pode... Sabe, se eu estou geralmente... Como você começou na música? Cara, eu tenho que dizer, tipo, eu estava fazendo rap desde a terceira série. Eu costumava ouvir Run DMC LL e estar em casa e entrar escondido para ouvir rap com palavras ruins e Eazy-E e Beastie Boys e tudo isso. E então, eu lembro quando eles lançaram os teclados Yamaha e Casio, nem estava muito na moda. Mas a questão é que eu tinha uma vontade de realmente criar, mas nunca quis realmente aprender a tocar música daquele jeito. Então era como se isso estivesse estagnando o meu crescimento, porque minha mãe sempre dizia, bem, se você não sabe tocar, você não precisa de um tipo de teclado que pode sequenciar e todo esse tipo de coisa. Então, uma vez, quando eu estava na sétima série, eu realmente gostava de desenhar e queria criar jogos de vídeo. Então consegui este computador Amiga, que foi um preço muito bom para tudo o que fazia. Era $500 e tinha todos os tipos de programas gráficos e tudo mais. Espere. Agora mesmo, você pode começar... Ei, vamos lá, cara. Vamos lá. E aí, cara? Entry. Sim, só quero dizer, o que vocês... Só fiquem e não atrapalhem a minha história, cara. Ok. Então, vamos começar a minha história de novo? Ela pode começar? Podemos começar. Isso aqui é ao vivo, então é como se você continuasse de onde parou. Ok, você definitivamente tem que me levar ao Boston Market, ou algo assim depois disso, cara. Certo. América, vocês têm que me ver. Vocês têm que se acostumar com este rosto. Não é isso que todo mundo diz. Apague isso. Acostumem-se comigo e vocês não os veem no próximo ano, vejam. Você pode começar daí. Certo, então... Então, quando aqueles teclados foram lançados, ou eu tinha meu computador e eu estava tentando desenhar nele. Depois eu consegui um programa de som, como se alguém tivesse feito uma cópia pirata do disco comigo, eles me chamaram. Eu me vi querendo trabalhar nisso o tempo todo. Então me vi correndo para casa da escola porque tive uma ideia, olhando para o relógio, vendo 2:30 e pensando, cara, eu quero finalizar esse beat. Mas eu nem sabia nada sobre sampleamento. Eu tinha 14 anos. Fui ao Chuck Levins em Maryland e eles me disseram, ei, o pessoal... que faz um tipo de música que você faz, ele sampleia. Eu não fazia ideia. Eu só estava tentando. Eu não sabia por que minha música não soava exatamente como as coisas no rádio naquela época, mas o sampler custava, tipo, $2.000. E para alguém de 14 anos de idade que só recebia mesada, isso era como $8 milhões. Meu pai disse, talvez você possa economizar sua mesada. Eu recebia cerca de $20 por semana. Como eu iria economizar para $2.000? Então eu estava lidando com isso, até que descobri que podia obter um pequeno sampler de 8 bits para o computador. Então eu consegui isso, e claro, a primeira coisa que quis samplear foi James Brown. Então acho que naquela época eu tentava criar beats como Full Force e sabe, no meio da música você tinha que ter aquela parte onde você podia realmente começar a fazer o Running Man bem forte também. Então voltei, comecei a fazer beats e meus beats começaram a ficar bons. Então minha mãe chegou em casa um dia e ela disse, ei, você já ouviu falar do Common Sense? Eu respondi, sim, eu ouvi falar do Common Sense. Ele tem uma música chamada Take It Easy na rádio agora. Ele é incrível, né? Ela disse, bem, eu conheço uma amiga minha disse que o filho dela produz pra ele. Eu fiquei tipo, sério? Sabe o que quero dizer? Então ela disse, sim, vou te dar o número dele. O nome dele é Dion. O nome de rap dele é tipo Montanha Imensa, Imenso Algo. O nome dele era Inclinação Imensa naquela época. Era um nome muito ruim porque tínhamos nomes realmente ruins. Nem vou falar sobre todos os nomes ruins que eu tive. Então agora eu fui até a casa dele. E eu me lembro que entrar lá era como entrar na Def Jam agora, como entrar no escritório do Kevin ou algo assim. Era o mais próximo que você poderia chegar da indústria, porque eles realmente tinham algo que você ouvia no rádio e era legal. Sabe o que quero dizer? Então eu estava lá tocando minhas batidas. Eu tinha as batidas rápidas, como eu estava te dizendo antes, e o Common entrou tipo... Veja, Dion, é isso que eu quero uns ritmos rápidos. Acho que naquela época ele ainda queria fazer rap, coisas como Big Daddy Kane, mas ele nem percebia que o estilo que eles faziam é o estilo que fazemos hoje. Tipo, eles estavam usando os amigos íntimos e o cantor, e acelera o canto. Eu lembro que o Dion disse, ei, eu te dou algumas dicas sobre sampling. Ele tinha um SP1200. Eu nunca tinha visto nenhum dos equipamentos de verdade que, tipo, naquela época, quem estava em alta, como Pete Rock, Lost Professor, Beatnuts, No ID, e eu nunca nem tinha encontrado eles. Eu nem tinha entrado em uma Guitar Center assim, naquele momento. Então, ele me mostrou como samplear discos. Ele disse, o que você faz para economizar tempo de sample é acelerar eles. Acelerados. Assim, é o estilo que usamos e que todo mundo está usando agora. São as amostras aceleradas. Então... eu costumava ficar suando, quero dizer, incomodando eles. Estou tentando me expressar com o mínimo de palavrões possível, incomodando eles até a exaustão. E
Você sabe, ele mudou seus números umas 100 vezes comigo, mas eu sempre dava um jeito de encontrá-los. Eu batia na janela dele enquanto ele estava com a namorada, então eu tive que seguir por conta própria naquele momento. Ele me ensinou muito, mas eu tive que me responsabilizar por apenas ouvir a música que estava lá fora e tentar fazer minha música tão boa quanto essa. Mas o tempo todo eu estava sempre fazendo rap. Eu tinha grupos e eu sempre fui o rapper mais fraco das pessoas no grupo. Sabe o que quero dizer? Sempre havia alguém que realmente tinha talento, mas simplesmente não tinha paixão. Mas eu tinha que... Toda noite eu estava trabalhando. Toda noite eu simplesmente como se nada fosse me parar. Tipo, as pessoas olhavam e diziam, mas eu acabei de ouvir falar do Kanye. Como se eu já estivesse fazendo isso. Desde realmente gostar, você sabe, dizendo para meus professores, tipo, cara, eu talvez nem tenha que entregar meu dever de casa este ano, porque vou ser contratado este ano. Sabe o que quero dizer? Lá na 7ª série, lembro que disse a minha professora de educação física no primeiro ano do ensino médio, tipo, cara, não vou mais à aula de ginástica, vou ser contratado este ano. Ela vai vir até mim no último ano e dizer, e aí, o que aconteceu com aquele contrato de gravação? Então, diga. Então, diga. Para qualquer um dos novos, deixa-me te perguntar. Naquele momento você fez a coisa das rimas e a produção. Como você decidiu? Em qual momento? E como você decidiu qual caminho iria seguir? Primeiro, qual homem? Eu não decidi, eles decidiram por mim, cara. Eu sempre quis fazer rap nas minhas batidas. Simplesmente acontecia que as pessoas ouviam isso e diziam, ei, você tem que fazer rap nisso? Bem, se não fizer, eu compro a batida de você. Sabe o que quero dizer? Então, basicamente, eu sempre fui um rapper, só foi uma chance que... Agora, deixe-me formular isso muito bem, porque você pode querer usar como uma citação e eu não quero gaguejar nisso. Certo. Eu sempre estava rimando. E aconteceu que rappers realmente fenomenais conseguiram rimar sobre meus beats antes que eu tivesse a chance de fazê-lo. Então, que me empurrou para a classificação de produtor, mas sou rapper de coração. Tipo, eu tenho algo a dizer, sabe o que quero dizer? E as pessoas diziam, e aí, sobre o que você vai rimar? Você nunca vendeu crack na sua casa ou apontou uma arma na boca de alguém e socou sua parceira? Então, como você vai agitar a multidão? Aposto 1000 que você vai ser vaiado. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, agora o jogo do rap mudou tanto, vai de Tribe Called Quest para Onyx, para Swizz Beatz, para Rockefeller, para os Bad Boys, tantos sons diferentes. E você sabe, é quase como brincar de pular corda em dupla, tipo, onde você entra no jogo, você está tentando, tipo, como o meu estilo se encaixa no que estou fazendo agora. Então tenho sorte de ter a oportunidade de ter um palco para me apoiar, agora que meu estilo de batidas é o estilo mais popular na rádio agora. Agora que eu ligo e ouço batidas que eu poderia jurar que fiz, mas simplesmente não recebi nenhum pagamento por isso. Isso é uma citação do Swizz Beatz. Eu poderia jurar que fiz o beat, mas simplesmente não recebi nenhum pagamento por isso. Então agora que meu estilo é aceito pelo mundo, é como se fosse aceito pelo mundo. É muita gente. É como se você tivesse que entrar onde couber. Você nunca sabe como vai entrar. Você pode ser o cara de alguém e acabar sendo melhor do que essa pessoa e brilhar mais do que essa pessoa. E você pode ser um estagiário ou... como a pergunta é, como você entra nessa indústria? Como você chega nos meus sapatos agora? Tô apenas feliz por estar aqui, mas como um artista, tipo, eu não vou desperdiçar esta oportunidade. Vou levar isso pro próximo nível. Tipo, eu lembro quando o Pac saiu da prisão e disse, ei, cara, Snoop está dominando o jogo, eu vou levar a Death Row para o próximo nível. Eu fiquei tipo, o quê? Tupac vai fazer melhor que o Snoop? Vamos lá, mas agora veja, e realmente é assim que me sinto, cara. Sou de Gêmeos, cara, está no meu coração, cara. Eu sou e não vou contar pra ninguém. Minha mãe disse que as estrelas brilham de dentro, então não vou ficar aqui e dizer, ei, cara, apenas olhe pra mim, blá, blá, blá. E então fazer o Kid in Play ou algo assim pra vocês saberem o que vou fazer, mas Bem, quando você disse que, sabe, esteve em alguns grupos e eles sempre consideraram você como... sabe, todos os outros como o destaque deles. Tipo, o que te inspirou a continuar, sabe? Cara, eu só tinha fome. Tipo, minha mãe nunca me ensinou a pedir ajuda. Como muitas pessoas que entraram nesse jogo, elas andam por aí com a corrente de outra pessoa ou dirigindo o carro de outra pessoa e nem pagaram pelos sapatos que estão usando. Minha mãe tinha um emprego decente, sabe o que estou dizendo? Mas... ela me dava uma pequena mesada, 15, 20 dólares por semana, e eu tive que sair e arrumar meu próprio emprego aos 15 anos. Na verdade, aos 14, eu estava cortando cabelo em uma barbearia, então foi incutido em mim sair e apenas conseguir isso, e que isso me fez ser um líder entre muitos homens negros. Mesmo meu pai eu tive 2 pais na minha vida. Tinha meu pai biológico com quem mantinha contato e meu padrasto que morava com a minha mãe. E todos me ensinavam essa responsabilidade de que nada na vida é dado a você. Muitas vezes sinto que muitas pessoas estão fazendo rap só porque é de graça. Sabe o que estou dizendo? O que você tem que fazer, especialmente agora com o Jay escrevendo suas rimas de cabeça, as pessoas não têm mais que pagar por papel. Agora qualquer um simplesmente sente que vai, sabe o que estou dizendo, aparecer e ser um
um rapper do nada. Pelo menos com uma produção você tem que se esforçar e encontrar um jeito de conseguir pro seu equipamento e ir comprar discos e fazer coisas diferentes. Então, estou falando que a ética de trabalho é tão séria. E aqui no Baseline, lá na Rock, as pessoas trabalham. A ética de trabalho é insana. Por isso sinto que estamos dominando o jogo agora. É por isso que somos inovadores. É por isso que estamos no Flex toda semana, apenas questionando as gravadoras. É por isso que praticamente só se ouve a Rock, você entende? Deixe-me só manter isso. Você sabe, na história pregressa, como é, você está falando muito sobre seus pais, então quão solidários eles foram com esta carreira e apenas tentando seguir sua música? Bem, eu não acho que meu pai realmente entendeu ou pensou que este deveria ser o hobby que eu realmente fizesse, porque você sabe o que quero dizer. Um segundo eu sou o Michael Jordan, no segundo seguinte eu sou... Quem é? O campeão de freestyle que tem o Dave Murias, ou algo assim? O ciclista? Um segundo eu sou ele, segundo seguinte sou nadador, sou mergulhador profissional. Tipo, eu era só um garoto, eu fazia um monte de coisas, eu era criativo. No segundo seguinte sou Michelangelo. Então ele provavelmente não percebeu o quanto eu levava isso a sério, porque todo garoto corre por aí e escreve raps. Mas cara, é como se eu simplesmente amasse demais, sabe o que quero dizer? Eu estava sempre tentando descobrir uma maneira de me expressar e o rap era a melhor forma de expressar o que estava na minha mente. Eu e meu pai sentávamos e conversávamos sobre muitas questões que precisavam ser levantadas, né? Sabe? Mas muitas pessoas que têm isso dentro delas não sabem como expressar de um jeito que o público aceite. Agora que eu tenho esse selo em mim, eu tenho o apoio de Mos Def, Quelly, Jay-Z, eu tenho todos. Um artista de primeira linha me apoiando e dizendo, cara, ouça o que ele está dizendo. Eu sinto que recebi uma oportunidade muito boa e não vou decepcioná-los. Definitivamente não vou decepcionar minha cidade, porque Chicago agora é como se tivéssemos muitos bons artistas que estão apenas esperando alguém abrir o caminho para que todos possam, você sabe, passar pela porta naquele ponto. E antes de conhecer, tipo, sabe, alguns dos caras que você acabou de mencionar e até mesmo, tipo, a primeira pessoa realmente importante, como você divulgou sua música, como você fez seu nome, como você foi... Cara, eu estava fazendo beats de graça, 99, você não sabe quantas vezes eu ouvi alguém dizer, ei, o que vai acontecer é que você vai ser pago quando eu for pago, porque meu primo conhece um cara nessa gravadora e, ei, eles estão procurando um artista de Chicago. E tipo, eu passei por tudo isso, cara, você sabe quantas vezes eu carreguei meu teclado pra o estúdio gravando algo pra alguém que só estava tentando me pagar $200 pela batida, mas eles só tinham 80 com eles. E não se lembra quando eu acabei de te pagar o almoço ontem e... Sabe o que estou dizendo? Então, quero dizer, eu paguei meus pecados, cara. Eu tinha 14 anos carregando... tentando fazer fitas de batidas. Lembro-me de volta na escola primária. Costumávamos ter grupos de rap. E eu tinha que escrever as rimas para todos os grupos de rap. Eu me lembro de uma vez, estávamos tentando fazer um show de talentos. Foi aí que aprendi a escolher o seu público. Sabe o que estou dizendo? Tipo, você tem que descobrir para quem você está realmente cantando rap. Porque eu tinha minha professora de música, que era minha professora favorita no mundo, a senhorita Morgan. E sabe o que estou dizendo? Ela era meio que do tamanho do Lane Bryant ou algo assim, sabe o que estou dizendo? Nós subimos lá e pensamos que íamos apresentar Fat Girls Are Back para o show de talentos. Então, é claro, não conseguimos. E naquele momento eu pensei, sabe o que estou dizendo? Descubra para quem você está cantando rap. Como foi tipo a sua adolescência? Sim. Eu sei que estou meio... Eu acabo me perdendo em digressões, mas sinto que vocês poderiam usar pequenos trechos disso, sabe? Não sei como você vai formular isso, porque você me faz uma pergunta e eu dou uma resposta básica e depois entro em outro tipo de assunto interessante, mas... Então, quero dizer... Você estava realmente tentando... Quando eu estava tentando entrar, lembro-me de uma vez que fiquei tão envolvido no hip hop que tinha um afro sem corte. Eu tinha, tipo, um daqueles coletes salva-vidas da Gap. Tinha uns Reeboks com cadarços grossos. E nem tinha Reeboks velhos, porque em Chicago a gente não tinha isso. Sabe o que estou dizendo? Era difícil encontrá-los. Eu conseguia encontrar os cadarços grossos, mas não conseguia encontrar, tipo, os Pumas oficiais ou algo assim. Então, eu estava tentando só realmente ser e viver o hip hop. Então, eu percebi, tipo, cara, eu não estou realmente conseguindo garotas com isso. Isso realmente não está funcionando pra mim, certo? Então, eu acho que essa é a diferença de... Tipo, você pode ir a festas de hip hop em Chicago e não ver ninguém dançando com garotas. Tem um cara fazendo o helicóptero prestes a chutar algumas garotas na cabeça.
Eles ficam bravos quando algumas garotas começam a dançar ou algo assim. Foi quando eu descobri, tipo, ei, talvez qualquer definição que todo mundo aqui tem de hip hop, talvez isso não seja o que o hip hop é pra mim. Eu amo a música. Então agora todo mundo tenta separar e dizer que você não é hip hop porque sai e compra algumas joias. Não, ter joias não é uma base do hip hop. Olhe pra Hakim, sabe o que quero dizer? Olhe para Han DMC. Você está tentando me dizer que eles não são hip hop? Então, tá bom. Você está tentando me dizer que porque Mos Def e Quelly não compram joias que eles são mais hip hop do que Jay-Z, ou o que é, entre aspas, o verdadeiro hip hop? Eu sinto que meu álbum, a perspectiva da qual vou falar, eu sinto que vou fazer a ponte entre eles. Vou ser uma das pessoas que ajuda a fazer a ponte com o hip hop. Porque vou falar da perspectiva de, só sendo honesto, tipo, eu sempre disse que se eu fizer rap, vou dizer algo significativo, mas agora estou falando sobre dinheiro, mulheres e rodas de novo. Tipo, eu quero fazer o que é certo, sabe o que eu digo? Mas sou um ser humano. Tipo, ok, eu tenho canções como Jesus anda comigo, mas então eu tenho canções tipo, eu preciso saber, você está disposta a fazer o que for, disposta a fazer acontecer, disposta a tirar a blusa, querida, eu preciso saber. Você entende o que estou dizendo? Tipo, eu sou um homem, eu sou um ser humano. As pessoas acham que um artista, elas falam, ei, se você é um artista, você só pode cantar sobre um único assunto. Você tem que representar isso especificamente. Eu vou representar tudo que vi na minha vida e vou tentar expressar isso para vocês da melhor forma que eu conseguir. E eu sinto que sou criativo o suficiente, que eu vou fazer funcionar. Sabe do que estou falando? Eu sei que ninguém nunca se levantou e disse, ei, cara, deixe-me realmente mostrar que há mais de um lado em mim. Eu não sei se realmente acredito nessas coisas de gêmeos e todas as constelações e tudo isso, tipo, eu realmente acredito em Deus, tipo, mas eu sei que há mais de um lado em mim. Eu sei que por um lado, ou se quando eu recebo um cheque, às vezes fico pensando, tipo, cara, eu vou lá e vou pegar isso. Tirar da reserva da Jacobs agora mesmo. Eu sei que às vezes tenho algum dinheiro no bolso e posso dar $20 a um mendigo em vez de apenas 2. Eu sei que vou à igreja com meus avós e realmente tento ouvir qual é a palavra ou o que estão tentando me dizer ou realmente tentar entender sobre religião, ou o que eu quero escolher. Então estou confuso como um homem negro. Muitas vezes os artistas entram no aspecto de que não estão confusos sobre quem são ou qualquer coisa, e então você sempre ouve, cara, eu amo o álbum, mas ela é uma hipócrita, ou ele é um hipócrita porque lá, lá. Sabe o que estou dizendo? É como se alguém falam sobre matar alguém, isso os torna hipócritas se decidirem ir à igreja, ou se forem à igreja, então eles realmente mataram alguém em uma rima, ou, sabe o que eu quero dizer? Porque as pessoas não matam. Se as pessoas matassem tantas pessoas em uma rima, sabe o que eu quero dizer? Seria como alguma coisa do tipo Vietnã. Mas Você sente que... porque você sabe, Nova York é... Tipo, você sabe, hip hop é, tipo, bem grande mundialmente. Mas suas raízes, basicamente, remontam a Nova York. Você sente que ser de Chicago, isso, tipo... Você acha que isso é uma vantagem porque você sabe, há muito poucos MCs saindo de Chicago. cara, sinto que vir de Chicago é definitivamente uma vantagem. Sinto que tudo o que alguém já disse na vida que seria uma desvantagem para mim, vou transformar na minha vantagem. Quando eu jogava basquete, todo mundo dizia que eu era muito baixo, estou acabando com eles com as jogadas, entende? Todo mundo diz que você não pode fazer rap porque você é um produtor. Ok. Eu não ouvi aquele beat. Ah, sim, eu sei, eu produzi. Eu só cantei nele antes de você ter a chance de ouvir, sabe? Tipo, eu vou usar tudo que todo mundo diz que eu não posso fazer e vou transformar isso em positivo. Tipo, eu vejo tudo como um copo meio cheio, não meio vazio. E é como, eu sou o tipo de pessoa que não guarda rancor. Tipo, um dos meus melhores amigos fez uma música me atacando e eu vi o lado positivo da situação. Eu pensei, olha, isso está promovendo meu nome mais. Ele veio até mim e disse, ei, me desculpe. Eu sinto que talvez muitas das regras do hip hop, como muita da agressividade e negatividade que as pessoas têm umas com as outras, talvez eu não seja hip hop por causa disso. Por causa de onde meu coração está ou porque eu não confio no que as pessoas dizem. Muitas coisas eu sinto que 90%, 10% da vida é o que acontece com você, 90% é como você reage a isso. E o hip hop é baseado, em grande parte no passado, em pessoas reagindo negativamente a situações. Sabe, é tipo, vou ouvir as coisas que meu pai me disse e que meu padrasto me disse e andar desse jeito. E tentar andar. De uma maneira que eu possa olhar para Deus no dia seguinte. Se é algo pelo qual eu tenho que me arrepender, é algo pelo qual eu tenho que me arrepender. É algo que,
como homem, você entende? Porque eu tenho coisas às quais sou viciado, como gostar de estar na balada, você entende? E curtir a balada e tal. Mas também é como se eu soubesse, eu sei que é como essa luz que eu preciso seguir. Sabe o que quero dizer? E eu não sou facilmente influenciado. Tipo, quando eu estava no jardim de infância, as pessoas costumavam me contar histórias. Tipo, elas vinham e todas as crianças do jardim de infância me seguiam pela sala. Porque eu vou ser aquele que diz não. Sabe o que quero dizer? Muitas vezes eu sinto que se as pessoas não concordam com o que você está dizendo, elas dizem, ah, cara, dane-se ele é um babaca. Sabe o que quero dizer? Ele não quer, dá. É tudo a mesma teoria que seus pais costumavam te dizer há muito tempo, tipo, ei, se ele pular da ponte, você pularia também? Eu diria, eu não vou pular de nenhuma ponte. Vai em frente, cara. Tá tudo bem, cara. Eu vou ficar por aqui. Eu vou ficar por aqui vivendo agora. Sabe o que estou dizendo? Não se mude para Nova York. Eu disse uma frase tipo, como você vai para Nova York? O quê? Você nunca fez um tour lá? O quê? Você não sabia que tem que ser rico só para ser pobre lá? Tem uma música no meu álbum chamada Dream Killers que basicamente fala sobre como as pessoas só tentam te derrubar. Tipo, ok, sabe o que estou dizendo? Já que a fita DV não é tão cara, vou mandar um rap dessa música para você. Vai assim, eu vou entrar na televisão e fazer acontecer, não vou deixar esses caras de pele clara voltarem à moda, eu vou atuar ou... Espera, corta isso? Tudo bem. Eu fico tipo, eu vou aparecer na televisão e mandar ver. Eu não vou deixar esses caras de pele clara voltarem à moda. Eu vou transformar essa palhaçada de classe em algo louco. Eles disseram à minha mãe que acham que eu sou bipolar ou tenho TDAH. Eu disse, Dizer o que eu quero fazer. Eu quero ser um jogador. Os destruidores de sonhos são para... até você estar na lista deles. Os mais velhos disseram que ele nunca sairia da esquina. Eles são o vírus que corrompe a alma. Eles são o zircão cúbico dentro do ouro de 10 quilates que fica verde em você quando você prosperar. Você tem que lavar as mãos deles, ficar limpo. Alguém me disse que o sucesso é a melhor vingança, então eles vão ficar ferrados. Quando você faz o seu trabalho neles e ergue suas placas, como quem diria, e diga a eles obrigado por seu não suporte. Eles são os destruidores de sonhos. Sabe o que estou dizendo? É muito de conceitos que as pessoas nunca abordaram no rap, sabe? Eu realmente gosto do álbum de Lauryn Hill e do álbum de música, porque eles não têm medo de falar sobre questões que as pessoas realmente enfrentam, passam. Sabe o que quero dizer? O que aconteceu com a vida real? Sabe o que quero dizer? O que aconteceu com... Você sabe, garota, eu realmente não posso bancar este filme. Temos que dividir. Eu sei que estou usando joias e tudo, mas o que aconteceu com... Sabe, eu estava no clube, né? E realmente não peguei nenhuma garota. Tipo, 4 garotas me desprezaram. Sabe o que estou dizendo? Mas acho que isso é tipo anti-hip hop, certo? Porque o hip hop sempre foi sobre ostentar, sempre foi sobre agir como... Eu sinto que essa é a mentalidade negra de qualquer forma, porque já que nunca tivemos nada e conseguimos um pouco, temos que mostrar para provar algo. Sabe o que quero dizer? É quase como o conceito de entrar na loja e parecer um ladrão se não estiver usando nada. Você sente que tem que usar joias só para obter o mesmo serviço. Eu digo em um rap, ficar verde te faz quase branco. Deixa-me perguntar a você. Qual você consideraria, em que ponto da sua vida foi como o ponto de virada onde você sente que finalmente, sabe, você conseguiu, você realizou algo, tipo, você fez seu nome ser conhecido, tipo, você está no jogo. Cara, ainda sinto que não estou no jogo. Eu preciso estar. Você nunca está quebrado. Talvez uma vez que eu ganhar, viu? Então eu olho para esses dois aqui primeiro, as pessoas que dizem exatamente o que eu quero dizer, como talvez um deles, prêmio de contribuição vitalícia. Certo, o ponto de ruptura. Eu sinto como se... Não há pontos de ruptura reais. Você tem que apenas lutar todos os dias, porque quando você faz algo bom, você tem tanto nas costas, você tem tanto a provar naquele momento. Então agora você está tentando apenas seguir em frente. Tipo, eu poderia dizer que meu ponto de ruptura foi quando ouvi I'm Bad, do LL Cool J ou algo assim. Ok, vou voltar. Sinto que você tem que lutar. Sinto que você tem que lutar. Me faça essa pergunta de novo. Em que momento você diria que na sua carreira sentiu que talvez uma faixa que você produziu finalmente chegou às mãos da pessoa certa, ou talvez em geral a pessoa certa tenha ouvido sua música? Certo. Eu poderia falar sobre diferentes coisas que me aconteceram e me ajudaram ao longo da minha carreira. Mas sinto que, até este ponto, ainda não quebrei onde queria.
porque no meu coração há tantas coisas que eu queria dizer ao mundo. E o máximo que consegui fazer até agora foi sugerir algumas linhas para algumas pessoas. É como se eu tivesse muita coisa na cabeça. Tipo, eu vejo coisas e fico tipo, ei, do jeito que eu coloco as palavras ba, ou, a, da. Eu não estou usando o rap como um meio que eu acho que você paga ou algo assim. Eu estou usando como uma oportunidade para realmente dizer algumas coisas que acho que precisam ser ouvidas, que acho que as pessoas vão gostar. Estou tentando retribuir. Eu quero que o K-Tip ouça minhas músicas e diga, cara, eu poderia ouvir este álbum todos os dias. Quero voltar para quando eu costumava ouvir o álbum do Mobb Deep no trem, com fones de ouvido. E isso é o que fazia a viagem de trem parecer que eu estava em um Benz, porque eu só tinha aquele álbum no meu... Sabe o que estou dizendo? Não importava em que carro eu estava, não importava se eu estava andando na rua, não importava se eu estava na chuva ou o que acontecia, porque eu tinha aquele fones de ouvido, eu tinha aquele hip hop nos meus ouvidos. Tipo, fez tanto pela minha vida. Então, até eu sentir que realmente posso retribuir. Sabe o que quero dizer? Agora, eu sinto, mas definitivamente, tipo, eu sempre tenho que mostrar amor para, tipo, Rockefeller, D-Dot, Jermaine Dupri. São muitas pessoas que me ajudaram na minha vida, mas talvez agora, Rockefeller, finalmente esteja me deixando chegar ao ponto que esperei alcançar minha vida inteira, desde a terceira série. Certo. Onde agora parece que, como você disse, sabe, você não está nisso apenas pelo dinheiro, não é? Você está nisto pelo amor à coisa. Em que momento, ao longo do caminho, você soube que isto era algo que você realmente queria seguir como uma carreira? Cara, eu sabia que queria ser rapper, tipo... Bem, eu sabia que era tipo, eu não vou fazer mais nada. Tipo, eu digo que tinha 19 anos e estava na faculdade. E eu tinha demos e eu tinha produzido algumas faixas para pessoas que realmente tinham álbuns saindo. Eles não estavam em grandes gravadoras, eles não iam ganhar disco de ouro nem nada. E eu tinha minha demo e sabia que ele estava ficando quente. E eu estava fazendo freestyle e sabia que estava detonando os caras no freestyle. Eu sabia que estava arrasando com todo mundo nas batidas. Então, eu tinha essa música. Nem vou dizer o título da música porque não quero que seja usado contra mim. Mas eu tinha essa música e pareceu uma música de single, eu acho. E esse cara da Colômbia, eu esqueci o nome do A&R que me levou, acabou me levando para Nova York. Sabe, nós tínhamos todo o VIP, a limusine, estávamos comendo no andar de cima do prédio da Sony. Entrei no prédio da Sony, tipo, meu Deus, agora eu entro lá todos os dias. Não é nada, mas naquela época, vindo de Chicago, eles diziam, ei, você vai ser assinado pela Columbia Records. Naquela época, eles tinham Nas e os Fields. Sabe o que estou dizendo? É tipo, estou prestes a seguir os passos deles. Eu tinha meu equipamento pronto, meu bucket certo, cheque. Sabe o que estou dizendo? Eu tinha tudo, e ó, eu tinha o... Eu estava com um chapéu, tipo o chapéu de velho que usávamos. Eu estava de polo, sabe o que eu quero dizer? Nós usávamos polo demais, cara. Um salve para TJ Maxx e Marshalls, cara. Obrigado. Vocês salvaram minha vida, sério. Estou te dizendo, cara. Então, nós entramos lá e eu disse, viu, esse tipo de história eu não posso nem contar na câmera assim, porque muitos nomes estão envolvidos. Tenho que mudar os nomes para proteger os inocentes. Eu disse, ao A&R lá... Eu falei, cara, eu vou ser maior que Michael Jackson, eu vou ser maior que Jermaine Dupri. O quê? Por muito tempo as pessoas me diziam, cara, se você for para Nova York, você pode realmente fazer sua música acontecer, você realmente poderia conquistar o cenário lá. Mas você sabe, você tem sua família lá fora. Eu tinha minha garota lá, eu tinha meu grupo lá. Eu sentia que tinha uma responsabilidade com a cidade de ficar lá e ajudar a tentar fazer acontecer. Mas então é como se... Era palha, após palha, até que a palha quebrou as costas do camelo. Eu tinha 2 artistas. Um artista acabou me deixando, assinou o contrato e não recebeu nenhum beat meu. Então, eu tinha outro artista e o assinei na minha empresa. E ele acabou me deixando e quando ele estava me dizendo que ia embora, meu senhorio subiu e disse, você tem muito movimento na sua casa, você está despejado. Então, eu pensei, cara, nesse ponto, se eu não estava pronto para sair até então eu realmente agradeço a Deus que essa é outra daquelas situações em que eu soube que havia uma luz no... E automaticamente, quando isso aconteceu, eu disse, eu vejo o que está acontecendo. Deus não quer que eu esteja mais aqui. Então eu peguei todas as minhas coisas, apenas joguei em um caminhão de mudança. Nem sequer avisei o meu senhorio que estava saindo, pois provavelmente ele começaria a implicar, tentando pegar todo o meu depósito de segurança e tudo mais, e simplesmente dirigir para Nova York. Eu nem tinha visto meu apartamento. Acabei dirigindo. Eu consegui um apartamento em Newark. Então, se eu fui para Newark, com certeza não tinha visto para onde estava me mudando. E mais cedo, 2 meses antes disso, eu tive um acidente de carro, onde meu Expedition capotou 3 vezes.
sabe, eu acho que era para eu estar aqui ou algo assim por eu ter saído daquela situação. Então isso foi uma bênção. Então eu estava aqui, eu não tinha carro, então eu costumava apenas pegar o transporte de Nova Jersey e eu embalava todas as minhas coisas, embalava todos os meus dates e colocava em uma bolsa e apenas vinha andando para cá até Baseline. E esse foi o ponto crucial ali. Poder entrar no Baseline e tocar esses raps, essas batidas. E lembro que era o aniversário do Beanie Sigel e vim e toquei um monte de tipo, batida e soul, tipo, temos batida e soul aqui e ali, mas eu tinha um monte que estava acumulando, tipo, só do sucesso de Can't Beat Life. Eu pensei, preciso fazer mais coisas nesse estilo aqui. Tô tocando algumas batidas para o Beanie e ele fica com um sorriso, tipo, cara, está quente na casa dele. Mas ele tinha que ir a algum lugar, eu não sei, ele estava indo a algum lugar para o aniversário dele. Aí o Rob chegou, eu me lembro que ele estava com um chapéu da Gucci, tipo, a joint do Fisherman, e Hip Hop, meu gerente, que definitivamente salvou minha vida, disse, ei, toca aquele beat para o Rov. Aí, e começou a tocar. E ele estava ouvindo e disse, é muito louco aqui. Aí chegou no refrão, né, o refrão era assim, não há amor no coração da cidade. E ele fica tipo, né, como fazendo isso? Ele fica assim, então dizendo, toca o próximo beat, toca o próximo beat. Eu toco outro beat. Ele está ouvindo como, cara, você é um cara cheio de alma. E tudo que Rov está dizendo é como gravado em pedra. Tipo, eu nunca vou esquecer nenhuma dessas palavras, porque eu estou fora do trem, sou de Chicago, tenho $10 no bolso agora e estou apenas tendo a oportunidade de tocar esses beats. Então eu estou... Sabe o que eu quero dizer? Eu tive diferentes chamados de grandes sucessos e tudo até aquele ponto. Mas nesse ponto, é como se eu estivesse... Este é o meu momento da verdade bem aqui. Então eu toco outro beat, depois toco outro beat. Então, eu toco esse beat e era tipo, nunca mudar, eu nunca mudo. Ele abaixou o chapéu e ficou tipo, Assim. Eu pensei, talvez ele goste delas. Talvez o Rob compre esse beat. Então ele disse, ei, coloca essas faixas no CD. Então ele saiu, certo? Eu fiquei tipo, ok, vou colocar essas faixas no CD. Vamos ver o que acontecer. Então, 2 semanas depois, o Blueprint estava finalizado. Certo? Então, basicamente, naquele ponto, tudo começou a acontecer. Todo mundo dizia, ei, cara, ouvi dizer que você fez metade do álbum da Blueprint. Ouvi dizer que você fez metade do álbum do Jay-Z. Eu nem conseguia acreditar quando estava acontecendo. Então, comecei a me conectar. Eu conhecia minha gente que fazia press. Eu conhecia pessoas diferentes. E meu cara, meu amigo, 88 Keys, uma noite, disse que ele traria um rapper aqui só para tocar algumas batidas que ele tinha. Então, o cara entra pela porta e é o Mos Def. Então, eu fiquei tipo, só que eu não tinha nenhum beat comigo naquele momento. Acho que eu estava tentando fazer rap pra ele. Ele é tipo, tanto faz, cara, tanto faz. Eu estava tentando dizer um rap sobre um beat, porque eu estava tipo, eu quero que o Mos Def saiba que eu posso rimar. Sabe o que eu estou dizendo? E estava muito fraco o rap no beat que eu estava rimando. Eu estava tipo, cara, eu deveria ter escolhido um rap melhor. Porque quando você conhece um rapper, eu estava na mesma situação que alguém vai se aproximar de mim agora ou se aproximar de qualquer um desses rappers. Onde você tem uma oportunidade de dizer a melhor rima que você acha que vai impressionar esse rapper específico ao máximo. Sabe o que eu quero dizer? E que não funcionou. Sabe o que eu quero dizer? O que quer que eu estivesse mandando. Mas então ele disse, ei, nós temos beats. Eu falei, ei, cara, vou te mostrar alguns beats. E eu estava contando pra ele sobre o Takeover porque ele tinha Jack Johnson. Então ele estava realmente interessado em rock. Eu disse, não, tenho mais coisas assim. Eu não tinha mais nada assim. Sabe o que eu quero dizer? Mas fui e fiz mais algumas coisas. Então, acho que talvez uma semana depois toquei alguns beats para o Mos. Um monte de, tipo, faixas que eu tinha que eram nesse estilo. Sabe o que eu tô dizendo? De coisas que eu achava que ele gostaria. Quando você vê, Mos Def ficou com 5 beats. O que eu quero dizer? Então, um dia, eu vou ao estúdio para tocar alguns beats pro Mos. E ele não estava lá. E tinha um cara no corredor. Ele falou, ei, você está aqui pelo Mos? Olhei para cima, era o Quelly. Ele disse, ei, cara, tudo bem? Você é o Kanye West? Eu respondi, sim, mano. Aí ele disse, você pode tocar alguns beats para mim? Eu falei, bem, eu tinha um CD aqui pro Mos. Ele disse, ei, cara, vem aqui. Apenas toque esses beats rapidinho, mano. Então, eu entrei. Toquei alguns beats. Agora, eu consegui o primeiro single do Quelly e tenho 3 faixas no álbum dele. Sabe o que quero dizer? Então isso estava acontecendo como se eu sentisse que Deus estava simplesmente me guiando. Deus me deu um empurrão para sair de Chicago. Deus me colocou em situações em que não era como se eu estivesse saindo tipo, ei, deixa eu tentar conhecer esses artistas. Tipo, eu nem estava pensando em quem eu era. O tempo todo, na verdade, eu só pensava em como eu ia conseguir meu contrato de gravação. Sabe o que estou dizendo? Então aconteceu que ele estava me colocando em situações onde eu podia comer e construir esses relacionamentos. Porque eu sinto que Mos me ajudou a conseguir meu contrato de gravação. Tipo, eu fiz uma música com ele, que é meu primeiro single, e é uma faixa de 2 palavras que é louca. Sou eu, ele e Freeway. E eu tinha um monte de músicas incríveis pra isso. Mas quando o Demi ouviu aquilo, ele disse,
E eu me lembro quando ouvi pela primeira vez, porque eu deveria ir pra um monte de selos diferentes, cara. Tipo, chegou ao ponto após Blueprint, um monte de selos me queria. Sabe o que estou dizendo? E The Rock, sempre parecia que eu nunca poderia estar na The Rock, por causa do meu tema e tudo mais. E ele não está exatamente na mesma linha dos rappers que vocês estão acostumados a ouvir, mas agora expandimos, sabe o que quero dizer? E eu expandi a música que estava fazendo, porque eu estava fazendo coisas muito criativas, mas aí eu dava Hov e Blick e Bini todas essas batidas pesadas que as pessoas realmente gostam. Então é tipo, por que não simplesmente rimar sobre as batidas que as pessoas gostam? Sabe o que estou dizendo? E ainda dizer do que estou falando. Então, um dia estou tocando essas coisas, eu só quero tocar algumas músicas com uma linha de baixo, e Ken estava no estúdio só pra ver, tipo, cara, meu som é bom o suficiente pra tocar ao redor dessas pessoas aqui, porque as pessoas costumavam criticar meu som, tipo, cara, você sempre escolhe batidas ruins pra rimar, blá, 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 você está tentando ser muito diferente. Então eu toquei e o Dan me ouviu, ele ficou tipo... Ai... Certo, toque outra, toque outra, toque outra, toquei outra. Ele disse, ei. Ei, não é nem ruim, não é ruim. Na verdade, é meio legal. Na verdade, é meio maneiro. Você sabe o que estou dizendo? É meio maneiro. Ei. Ei, você ainda não assinou com a Capitol? Assinou? Eu disse, não, ainda não assinei com eles. Ele falou, beleza, toca outra. Então, eu toquei outra e ele disse, ei, ô, Ken, o que você acha, cara? Poderíamos fazer tipo um Chronic. Poderíamos fazer tipo um Chronic da Costa Leste, cara. Tipo, cara, veja, poderia ser tipo... Então ele começou a falar sobre todo o resto de como minha carreira vai ser agora. E a diferença, tipo, o Dan me dizia, pode ser isso ou aquilo, mas ele pode simplesmente cantar. Ele canta normal, certo? Ele canta de verdade, ele canta melhor que o rapper médio. Dá. Sabe o que quero dizer? Então, agora, por causa do hip hop, do G, The Blueprint e Demi, estou aqui com a oportunidade de divulgar minha música, que é o que eu queria desde a terceira série. Sabe o que estou dizendo? Bem, qual você diria que foi o primeiro disco que provavelmente chamou a atenção de alguém? Isso está sendo estudado. Sinto que o primeiro disco pelo qual realmente fui reconhecido foi The Truth. Mesmo que não tenha sido um grande sucesso comercial, é como se eu realmente tivesse recebido aquele respeito, porque sempre quis respeito pela minha música. Como eu te disse, cara, isso aqui é a coisa real, cara. Não estou tentando fazer isso por um cheque. Você entende? Então, The Truth significa muito pra mim. Então, esse foi o grande disco, porque também formou meu relacionamento com a Roc-A-Fella. Depois, a próxima foi Can't Be Life. Então, depois do Can't Be Life, eu tinha todos esses sons, mas não estava vendendo beats. Foi como se eu, depois que me mudei para Nova York e comecei a fazer as coisas acontecerem, eu consegui os sons no The Blueprint. Lembro que entrei no estúdio um dia e Hov tinha ouvido todas as suas músicas, porque tudo o que ele faz é gravar as músicas em, tipo, 5 minutos e depois, pelo resto do dia, ele só faz as pessoas virem de escutarem, tipo, sim, vejam como estou arrasando vocês. Sabe o que quero dizer? Então, basicamente, ele estava prestes a sair da sala e ele tocou as músicas. Ele disse, depois dessa música, Guru, eu vou para o lounge. Eu disse, tem uma batida para tocar. Preciso te mostrar essa batida. Preciso te mostrar essa batida. Então ele disse, ok, sabe o que quero dizer? Você mandou bem até agora. Sabe o que quero dizer? Você me deu 6 músicas até agora que estão incríveis, então vou escutar agora. Acho que foi isso que ele pensou. Ele não disse isso em voz alta. Ele só disse, ok, toca a batida, cara. Então coloquei a batida. Ele apenas começou a balançar a cabeça para isso, tipo... E me deu um daqueles olhares como... É assim que você sabe que ele tem uma pedrada, quando ele te dá isso aí. Então, talvez sobre 2 ou 3 minutos depois, eu não sei, sabe, foi assim. Ele apenas me deu um tapinha no ombro. Ele disse, I to the is of, V to the is a, for shizzle my nizzle, used to dribble down in VR. Então eu fui ao banheiro, certo? Eu liguei pra minha mãe. Eu disse, né, mãe, nós estamos prestes a conseguir. Nós realmente vamos conseguir desta vez. Tá prestes a acontecer agora. Então ele tinha aquela música e depois não tínhamos um refrão por um longo tempo. Então Trackmaster Tony entrou e nós tínhamos diferentes refrões. A gente ficava indo e voltando. Eu tive uma ideia, ele teve uma ideia. E Trackmaster Tony ouviu o começo. Ele disse, isso deve ser o início do refrão. Esse é o refrão. E Hov disse, não, eu não quero mais fazer refrões com nomes. Então, Tony disse, apenas faça uma garota cantar por cima. Então ele começou tipo, conseguiu! Este é o ponto do nosso CD.
é por isso que você ganha muito dinheiro. É por isso que você ganha muito dinheiro. Então ele colocou pra tocar. Então tivemos que descobrir quais seriam todas as palavras, porque tudo que tínhamos era for shizzle my nizzle used to dribble down in V. Então ele estava apenas, ele disse, to the ISO V. Então, 2 minutos depois, estávamos tentando inventar as palavras intermediárias, certo? Ele disse, esse é o hino, levantem suas malditas mãos. Eu disse, droga. Então eu fui para o registro do PON, certo? Então eu comecei a escolher carros, o que eu ia pegar, quando saísse. Quando finalmente saiu, eu tive que comprar algumas coisas. Desculpe, Moz e Quelly, peço desculpas. Eu comprei veículos estrangeiros e... Eu lembro que a primeira vez que você disse que ele até fez uma prévia daquela música foi no BET Awards. Você viu isso? Sim, eu vi, Como isso fez você se sentir? Cara, aquilo foi... você sabe exatamente como foi. Foi como em The Five Heartbeats, quando eles ouviram a música no rádio, e eu nem tinha certeza se ele ia fazer isso. Então eu não fazia ideia. Nem estava gravado, foi gravado em 2 canais. Era Pro Tools naquela época. Ele disse, eu quero fazer uma nova música, Ladies Know, dan, gonna spread the ISO, V to the... Aconteceu. Eu estava, meu Deus, né? Eu acho que estava no telefone com a minha garota, e então ela começou a gritar, como em Five Heartbeats, vamos às compras. Então, depois disso, cara, todo tipo de ligação, cara, de ambos os lados. Foi simplesmente isso naquele ponto. E o tempo todo, eu estou tentando descobrir, cara, como vou conseguir minha carreira de rap? Será que eu não vou conseguir um rap tão bom quanto esse H2 ISO? Ou nada? Você sabe o que eu estou dizendo? Porque ele é um veterano no jogo, você entende? Não tem novos caras saindo da caixa fazendo isso, porque se você esteve no jogo há muito tempo, você viu